E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Hoje, nosso Questões Comentadas de número 123 aí, né? 1, 2, 3. Eu já começo deixando aquele joinha para me dar aquela moral, me dar aquela força. Quanto mais vocês interagem aqui com as ferramentas, vocês sabem, né, que o YouTube entrega mais nosso vídeo, traz mais gente para participar do canal. E é isso aí que a gente precisa, crescer mais aí a nossa comunidade, o nosso grupo. Então, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, indicar para alguém se inscrever, clica aqui na setinha que tem aqui embaixo aqui, ó, que é para você compartilhar direto lá nos seus grupos esse vídeo e chamar a galera para colar aqui com a gente, beleza? Então, bora lá ver nossas questões de hoje. Bom, primeira questão, Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, prova de residência multiprofissional lá de 2017. Na ventilação mecânica, quando ajustamos a frequência respiratória no ventilador, definimos o intervalo de tempo em que será iniciado um ciclo ventilatório. No caso de um paciente sob sedação contínua e sem drive ventilatório, com ajuste da frequência em 15 incursões por minuto, qual será a duração de cada ciclo ventilatório? Então ele fala aqui ó, que quando ajustamos a frequência respiratória no ventilador, definimos o intervalo de tempo que será iniciado um ciclo ventilatório. Então esse intervalo de tempo é o que a gente chama de janela de tempo, né, que é a duração total do ciclo ventilatório. Então aqui, qual será a duração de cada ciclo ventilatório? E aí ele traz aqui as opções para a gente, né? 3 segundos, 2 segundos e meio, 4 segundos, 5 segundos, 3 segundos e meio. Como que a gente faz isso aqui? Isso aqui é muito fácil, né? Então, para eu saber a janela de tempo, são 15 incursões por minuto, né? Então, em um minuto, nós temos 60 segundos. 60 segundos dividido por 15, né? Já que são 15 incursões em um minuto, que são 60 segundos, 60 dividido por 15 é igual a 4. Então, cada ciclo vai ter a duração de 4 segundos. Então, com uma frequência respiratória de 15, a gente tem uma duração de ciclo, uma janela de tempo de 4 segundos. Então, aqui, ó, letra C, 4 segundos, tá? Então, é só dividir o tempo de um minuto, né? Que a gente coloca em segundos aqui, porque ele está pedindo em segundos, pelo número de frequência respiratória que ele programou. Então, por exemplo, se ele tivesse programado uma frequência respiratória de 20, a nossa janela de tempo aqui, ó, 60 dividido por 20, seria igual a 3, tá bom? Então é isso, janela de tempo, tempo de ciclo, é isso, o tempo de um minuto dividido pelo número de frequências que tem em um minuto. Então ficamos com a letra C aqui, ó, 4 segundos, vamos ver nosso gabarito, e letra C, 4 segundos. Então, ó, bota um certo aí, já ganhamos uma questãozinha nessa prova. Segunda questão. Hoje teremos 3 questões, hein? Fica ligado aí até o fim do vídeo. Segunda questão. Também aqui, prova de residência do Hospital Universitário lá da Universidade Federal do Maranhão em 2017. Para compreender o processo da ventilação mecânica, é necessária familiaridade com alguns termos de uso rotineiro. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta. Então, quais dessas está incorreta? Então, letra A. Modo ventilatório é a maneira pela qual serão controlados os ciclos ventilatórios, né? Então, controlada a pressão, controlada o volume. Então, o modo é a maneira pelo qual serão controlados os ciclos ventilatórios. Beleza, tá certo. B. Fração inspirada de oxigênio refere-se à concentração ou teor de oxigênio ofertado ao paciente. Também tá certo, né? A gente regula lá FO2, né? A fração inspirada de oxigênio, que é o que a gente oferece de oxigênio para o paciente na ventilação mecânica. Disparo é a transição da fase expiratória para a fase inspiratória. Então, quando a gente acaba a expiração e inicia uma inspiração, a gente tem um disparo, né? Então, aqui está certo, ó. Disparo é a transição da fase ex para a fase inspiratória. D. Volume corrente inspiratório é a quantidade de gás que entra nos pulmões a cada ciclo respiratório. Beleza? Esse início aqui está certo. Enquanto volume minuto é a quantidade de gás que sai, expiração dos pulmões a cada ciclo respiratório. Aí aqui está errado, né? Por quê? Porque volume minuto é a quantidade de ar que entra ou sai do pulmão em um minuto. Então ele é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Então volume minuto é isso, ó. Volume minuto é igual volume corrente vezes frequência respiratória. Então não é a cada ciclo respiratório, é a cada minuto. Tá? Então o volume minuto é a quantidade total de ar que entra ou sai do pulmão a cada minuto.
E ciclagem é a passagem da fase inspiratória para a fase expiratória. Então, quando está encerrando a fase inspiratória e vai iniciar a fase expiratória, o que acontece é que o ventilador está ciclando, transicionando da fase ins para a fase ex. Então é isso, ciclagem é a passagem da fase ins para a fase expiratória. Aqui está certo. Então ficamos com errado aqui a D, pelo conceito de volume minuto, que está errado. Checando o nosso gabarito aí, letra D. Então coloca aí mais um certo, mais uma questão que a gente ganhou. Terceira questão de hoje, também da mesma prova, né? Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, lá de 2017. Análise da curva volume-tempo expressa o comportamento do volume de gás ao longo do ciclo respiratório. Ao contrário dos demais gráficos, a curva volume-tempo deve, em condições normais, sempre iniciar e terminar na linha de base, que é a linha do zero, né? Não havendo deflexão negativa, ou seja, abaixo da linha de base. Observando o gráfico abaixo, assinale a alternativa que indica a situação clínica presente. Então aqui, ó, ele dá um gráfico de volume versus o tempo para a gente. Como ele disse, né, o gráfico de volume ele não passa abaixo da linha do zero. Ele mesmo disse que o ideal é que o que acontecesse no gráfico de volume é que o volume sobe, então você tem o volume inspiratório, e aí você tem o volume expiratório. Opa, peraí que o negócio travou. Você tem o volume expiratório e que ele deveria voltar à linha do zero, né? Foi isso que ele falou, que o gráfico tanto na ins quanto na ex toca no zero, né? No início da ins ou no fim da ex. Então aqui a gente já vê, deixa eu só tirar aqui da tela para ficar mais fácil da gente enxergar de novo. Então, a gente já vê que tem alguma coisa de diferente, né? A gente tem um volume inspirado, a gente tem um volume expirado, e ó, o volume expirado não chega lá no zero. Então, o que está acontecendo aqui, né? Vamos de baixo para cima? E aí quem acompanha já sabe, né? E ocorrência de disparo ineficaz evidenciado pela não finalização da inspiração? Não, não é isso que indica um disparo ineficaz, né? No disparo ineficaz, geralmente a gente vê ali alguma alteração na curva de fluxo ou na curva de pressão, sem que isso dispare um novo ciclo ventilatório. Aqui a gente tem dois ciclos, não tem aparentemente nada, e nem é na curva de volume que a gente enxerga o disparo ineficaz, né? Então, tá errado. Presença de alto PIP, pois o ramo inspiratório não atinge a linha de base. Veja, o ramo inspiratório, que é essa fase aqui, ó, se a gente traçar uma reta aqui, ó, uma perpendicular à linha do tempo, a gente consegue dividir entre a fase ins e a fase ex. Então aqui, ó, à esquerda a gente tem fase inspiratória e aqui à esquerda a gente tem a fase expiratória. Então veja que a fase ins não é que ela atinge a linha de base, né? Ela sobe até chegar no volume alvo, se for volume controlado, ou no volume decorrente aí da interação entre a pressão ofertada e a mecânica pulmonar. E aí, a partir do momento que ela começa a descer, já quer dizer que é uma expiração. A partir do momento que ela inverte, né, a direção já é uma expiração. Então, ele sai da linha de base, mas ele não volta para a linha de base, a curva ins, né? O que volta é a curva do ramo expiratório aqui da curva. Então, aqui também não dá para falar de alto PIP no gráfico de volume, né? Não é comum a gente olhar para o gráfico de volume para falar disso. A gente olha para o gráfico de fluxo, a gente olha para o gráfico de pressão, não para o gráfico de volume. C. Ocorrência de autociclagem em função do ajuste inadequado da sensibilidade. Quando a gente está falando de sensibilidade, a gente está falando de início da fase inspiratória. Lembra que a gente acabou de ver numa questão que acabou de passar que a transição da fase ex para a fase ins chama disparo? Então, quando ele está falando aqui em autociclagem, primeiro já está errado o termo autociclagem. Apesar de por muito tempo esse termo ter sido usado erradamente dessa maneira, tem que ficar bem claro, né? Que é autodisparo e não autociclagem, tá? Então, já está errado aqui, porque não é autociclagem. Isso aqui seria a ativação de fase expiratória, né, de maneira automática. E quando a gente tem um ajuste inadequado da sensibilidade, a gente tem o início da fase inspiratória, do disparo de maneira automática, né? Então, está errado. B. Presença de duplo disparo ou ocorrência de duas respirações seguidas sem pausa entre elas. Não, aqui a gente tem duas respirações, mas tem um tempo aqui, né, relativamente normal entre elas. O problema é que não está voltando, a curva expiratória não está voltando para o zero, né? A. Presença de escape aéreo, pois o ramo expiratório não atinge a linha de base. Aí aqui sim, né? Então a gente achou a nossa alternativa aqui correta.
Então, por que escape aéreo? Porque veja, ó, que entrou essa quantidade de ar, e aí aqui, ó, aproximadamente 400 ml, só que saiu uma quantidade de ar, né, saiu 300 e ficou faltando aqui 100. Então, esses 300 ml é o que saiu pelo ramo expiratório do circuito, do ventilador, porque ele conseguiu ler. E esses outros 100 ml que entrou, onde foi parar? Ficou lá dentro do pulmão? Não, né? Esse 100 ml aí que está faltando, escapou, vazou. Então, por que que o ventilador não conseguiu fazer a leitura aqui no gráfico? Deixa eu voltar aqui. Por que que o ventilador não conseguiu fazer a leitura normal, que seria voltar aqui para a linha de base, aqui para a linha do zero? Porque escapou por algum lugar, seja um cuff que está desinsuflado, que está furado, um furo no circuito, uma conexão que está mal acoplada. Então, teve escape aéreo, porque não volta para a linha de base a fase expiratória. Então, isso aqui é um sinal clássico de escape aéreo. Parte do ar que entrou não passa pelo ramo expiratório, saiu por outro lugar e o ventilador não fez a leitura, então fica faltando esse tanto aqui de volume aqui que ele está mostrando aqui para gente, tá? Então, letra A. Conferindo aí, letra A. E aí, coloca mais um certão aí, ó. Vou até colocar aqui na tela, aqui, ó. Certão. Mais um pontinho aí na sua prova. Não esquece também de colocar um joinha aí nesse vídeo antes de você fechar, antes de você mudar para mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, indicar para sua galera se inscrever também, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, deixar seu comentário e aí como que você foi, acertou as questões, sabia tudo, aprendeu alguma coisa, tem alguma dúvida, quer indicar alguma questão, alguma prova, escreve aí embaixo, senão só manda aquele oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora interagir aí com as ferramentas para melhorar aí aquele famoso algoritmo, né? E eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!